LC. Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Episódio número 38 do nosso podcast, O Reverbere. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui hoje com meu querido amigo, professor João Domingues, conhecido de todo mundo. Fala, Rafa. Essa grande estrela. Beleza, meu irmão? Do Portal LC. Tudo bom, João? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tamo junto aí de novo, né? Tá, mas, gente, vocês devem perceber que a gente tá na continuidade do episódio anterior. Como eu já tinha dito, é uma sexta-feira à noite. Estamos gravando, acabamos de gravar com a Mileane Bahia o episódio número 37 e agora vamos pro episódio de número 38. Falar de um tema, eu e meu querido amigo professor João Domingues, um tema que ele é ultra mega master especialista, fiscalização de contratos. Nós já falamos aqui de diversos temas relacionados a contrato e estava faltando esse, João. Fiscalização é um tema muito sensível, né? Muito caro, né? Para a administração. E aí Se não tiver fiscalização, não tem governança. Veja que não adianta você ter um bom planejamento, uma boa licitação, se você não tem um bom acompanhamento da execução do contrato. Isso é verdade. Acabou de chegar, tá aqui com a gente? Faz um favor, faz com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque a gente sempre publica conteúdo muito interessante com nossos convidados, sempre na área de licitação e contrato, é óbvio. Se você está nos ouvindo no Spotify, por favor, deixa a sua avaliação. Lembrando que a gente agora, no Spotify, a gente está em áudio e vídeo também. Se você quiser, você só escuta. Se você quiser, você pode assistir ao Reverbere no Spotify. Convido também para seguir a gente nas redes sociais. Sim, @portal_lec, @portal_lec. No Instagram, no LinkedIn e no Facebook é Portal LC. E, como eu sempre digo, a gente está aqui porque nós trabalhamos com qualificação na área de licitação e contrato. O nosso site licitaçãoecontrato.com.br oferece uma série de cursos na área de contratação pública, para que você tenha aí sua equipe qualificada, para que você, profissional da área de licitação e contrato, se capacite. Somos eu, o João e tantos outros amigos, parceiros, professores dedicados ao estudo da contratação pública e que tem, claro, prática, porque esse é o nosso foco, é a formação, é a educação aplicada, é o conhecimento aplicado. Então, a gente sempre foca nisso, conhecimento para levar as pessoas à maneira de como executar a política de contratação pública brasileira. Temos diversos cursos já agendados para 2024, cursos presenciais, sobretudo. Vai lá, faz a sua consulta e, se você quiser, quer um curso para a sua equipe fechado, um curso em company, sim, a gente oferece. Aqui na descrição desse vídeo você pode encontrar os canais para conversar com nossa equipe, o telefone e o WhatsApp, sobretudo, assim como também o e-mail. Peça a sua proposta que nós teremos muito gosto de atender. Vamos então falar de fiscalização, João. Bora. E o que é que você tem para dizer para a gente? Eu tenho que começar a fazer uma pergunta, fazer uma provocação pelo menos. Faça. Posso? Pode, claro. A gente escuta muito falar de gestão e fiscalização de contrato. O que é uma coisa e o que é outra? Então, Rafa, se a gente dar um passinho para trás e voltar para falar Passamos isso. da Lei 8666, ela trata de contratos basicamente no artigo fiscalização de contrato, basicamente no artigo 67. E ela fala acompanhar e fiscalizar, designar, né, servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato. É tido o artigo 87 como sendo o fiscal do contrato. Tá. Na 8666. Isso. E aí nós tivemos no Poder Executivo Federal a IN 2 de 2008, que substituiu aquela IN Mari
Sim, eu não lembro o número da Iane Mário. Não vou lembrar o número dela também, mas é de 93 ela, né? Ninguém vai querer olhar ela não, pode Isso. ficar tranquilo. Gente, é 8666, vamos esquecer. E ela falava no termo, inicialmente, gestão ou fiscalização de contrato, como se fossem sinônimos. Entendi. Umas alterações que tiveram, principalmente pela IN 3 de 2009 e pela IN 6 de 2013, a IN 2 foi muito revogada e muito alterada, melhor dizendo, e tivemos a IN 5 de 2017, que ela trata diferente gestão e fiscalização de contrato. Trata a gestão ou o gestor do contrato como sendo o responsável por coordenar o acompanhamento da execução do contrato, que pode ser acompanhado pelo fiscal. Então veja que já na IN 5 já trouxe isso, copiou da IN 2 que foi alterada, que você tem o gestor do contrato uma parte mais elevada do que o fiscal. Então existe uma subordinação técnica, não falo nem hierárquica, do fiscal em relação ao gestor. Por quê? Porque a gestão ela trata da vida do contrato. Então ela vai tratar de alteração, de repactuação, a própria IN fala isso, de revisão de contrato, de sanção, e a fiscalização é para o acompanhamento da execução do contrato. Então é diferente gestão e de fiscalização. Por isso que o curso, né, quando se fala de curso de gestão e fiscalização, porque gestão vai fazer uma parte do acompanhamento do contrato e fiscalização um outro cenário. Deixa eu ver se eu. Bem, como eu sempre defino, deixa eu ver se você gosta dessa minha definição, é que a gestão é onde está o poder de decisão. Isso. Ele vai poder aí, então, alterar o contrato, ele vai poder decidir pela repactuação, ele vai poder decidir por o reajuste, o reequilíbrio econômico-financeiro. Isso não é o fiscal quem decide. Na verdade, veja que muitas das vezes o gestor ele faz a proposta, Correto. proposta de alteração, Correto. proposta de prorrogação Às de vezes, contrato. às vezes essa caneta não é dele. Não é dele, mas Às vezes há uma coincidência. Isso. Quem decide é o gestor. Isso. No fundo, o gestor, então, não é. Ele pode decidir tudo isso, depender do regramento. Então, mas ele pode vir também, né, a só propor. Isso. Veja que, por exemplo, numa prorrogação de contrato, ele consulta os fiscais. Entendi. E aí ele pode decidir pela prorrogação do contrato? Pode propor, pelo que você está... Isso, pode propor a prorrogação do contrato? Isso. Fez uma excelente observação, porque nem sempre... Porque, gente, as decisões... Muita gente me pergunta, Rafael, a lei diz que a autoridade decisora vai decidir prorrogar o contrato. É quem decide. Quem é essa autoridade decisora? Isso está no regramento, no regimento interno, no estatuto de cada entidade. Isso não é definido nas regras de contratação pública. Isso é definido nas regras estruturais do órgão ou entidade. E o gestor do contrato, quase que sempre, aí você traz bem, ele não tem essa decisão. Isso fica para outra autoridade. Mas às vezes há uma coincidência. Isso. Até porque às vezes aspectos orçamentários e financeiros vão impactar, né? Sim. Nessa decisão. E aí é quem é o ordenador de despesa, geralmente até que tem esse poder de decisão. Mas veja que muitas das vezes o gestor do contrato, e a própria IN5 fala isso, é o que dá o recebimento definitivo da prestação de serviço e faz o ateste. Algumas coisas ficam com ele, né? Fica com ele. Entendi. Então, assim, e vai depender muito, Rafa, da normatização interna, da gestão e fiscalização no órgão. Ao passo que o fiscal não. A fiscalização é o mero acompanhamento e, como consequência desse acompanhamento, fazer um relatório, um reporte, tá aqui, foi isso que aconteceu, tal, para o gestor recomendar para quem tem atribuição tomar aquelas providências de gestão ou, às vezes, ele mesmo tomar a providência. Positivo. Quando Perfeito. fica com ele. Perfeito. Eu costumo, eu sei que eu sou, gente, perdão, um tanto quanto cansativo de dizer uma coisa que eu não consigo
conceber a separação da tal da área meio com a área fim. Até acho que sim, em dada medida é. Porque, de fato, existem contratos que estão relacionados à área meio. O que é que a gente chamaria de área meio? Área meio é aquilo que é a estrutura de pessoal, a estrutura física, tudo que você possa conceber aí para funcionar. Só que cada órgão tem ali a sua finalidade institucional, que a lei que o criou disse que ele tinha de fazer. E ele atua, então, realizando essa atividade, como sendo aí a tal da área fim. Só que há hoje uma mudança, há uma doutrina, até de certo modo internacional, que ela diz que o Estado deixou de fazer para contratar. Porque muitas coisas que o órgão fazia com seus servidores, com seu maquinário, com seus instrumentos, ele deixou de fazer e ele faz o quê? Um contrato. Um órgão como o DENIT. DENIT praticamente não tem máquinas para fazer rodovias. Ele não tem engenheiros para fazer projetos. Ele tem uma estrutura de pessoal qualificado que contrata projetos e que contrata uma obra. Então, veja que há uma certa confusão entre o contrato, que seria, em tese, área meio, e a tal da área fim. No fim das contas, o que é que eu estou querendo dizer? É que nós, hoje, entregamos muita coisa ao cidadão por meio de uma prestação indireta, por meio de um contrato. Se você for no hospital público hoje, é capaz de você ter lá um médico que não é servidor público. Alguns estados, pode jogar aí, gente, no Google, pregão, contratação de médico. Sim, vai ter lá um pregão, serviço continuado, para contratar uma empresa que vai vir com seus médicos que são empregados, que vão prestar serviço de atendimento médico. E às vezes é até algo maior. É atendimento médico, é a gestão hospitalar, é a enfermeira, é o fonoaudiólogo, é um contratão de tudo aquilo. E aí, veja, João, que o que é que se torna o médico do serviço público, o médico servidor? O que é que se tornou o engenheiro do DENIT? Atividade fim, né, filho? E ele se tornou o quê? Ele acaba sendo gestor e fiscal de Não, contrato, não é? Então, o contrato ele é um instrumento para implementar a política pública. Não é área meio. O contrato é instrumento para entregar ao cidadão. Então, veja que essa questão de fiscalizar bem e gerir bem o contrato, ela é a própria qualidade da entrega que se faz ao cidadão. Por isso que é um tema aqui fundamental. Há muitos estudos hoje, sobretudo internacionalmente, que é você quando está trabalhando com contrato, com a gestão de um contrato, você está trabalhando com a gestão da política pública, no caso do DENIT, como eu havia falado, no caso da Secretaria de Saúde, e tantos outros exemplos que a gente tem. O SAMU, em alguns municípios, o Serviço Médico de Atendimento, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ele é contratado. Ele é uma licitação e aí vem ali uma empresa que a ambulância é dela, o médico é empregado dela, o socorrista, que é motorista, é empregado daquela empresa. Então, eu dependo da gestão do contrato para prestar esse bom serviço. Perfeito. Da gestão e da fiscalização, obviamente, né? Porque também eu não consigo ter a gestão se eu não fiscalizar. Porque eu só vou poder decidir as questões daquele contrato para geri-lo se eu estiver acompanhando. Então, aí, a relevância, gente, desse tema, e óbvio, ele já é importante no que diz respeito às questões estruturais, mas não só, até mesmo na própria execução da política pública. E aí eu pergunto, a fiscalização, ela é feita por o fiscal do contrato, mas eu tenho o gestor do contrato. Podem ser a mesma pessoa? Quem é fiscal pode ser gestor. O mesmo. Pode haver uma concentração
dessa figura que seja quem seja o gestor é também o fiscal. Ele fiscaliza e gere. Ou tem segregação de função aí, hein, gente? Então, vamos lá. Esse é um tema bacana. Você vai Fala para olhar, nossa turma. você vai olhar o artigo 5º, né? Ele vai falar do princípio da segregação de funções. Você vai no artigo 7º, ele também vai falar do princípio da segregação de funções. E a IN5 trata desse tema, né? Trata. IN5 E 2017. veja o que é a segregação de funções. Controle. Correto. Melhoria de Gestão de controle. risco. É uma gestão de risco. Então veja que essa seria a regra, segregar, gestor não ser fiscal. Mas pare para pensar, Por quê? Rafa. Hã? Vamos dar o porquê para nossa audiência. Qual a razão? De controle para evitar conluio, para evitar fraude, pagamento indevido. Então, assim, a regra é não ser. Pode ser melhorar o controle, porque a segregação de função traz controle. É porque, veja, O que um se- recebe Sim. e o outro fala que eu vi, por exemplo, eu sou fiscal, você é o gestor. Então eu vou lá, recebo o objeto e digo que eu recebi o objeto nessa condição. Você vai olhar o meu relatório e fala, beleza, tá aqui. Aí você vai fazer o definitivo, vai testar e vai encaminhar para pagamento. Então você tem um controle a mais, não é a mesma pessoa tomando todos os atos Verdade. da execução do Há uma contrato. distribuição aí de De função funções. que acaba dificultando, como você falou, o conluio e tal. Há uma justificativa também, que eu já li, que seria o fato de que o fiscal ele acaba gerando uma relação de maior proximidade com o contratado. Como ele está ali no dia a dia, tal, e aí aquilo geraria, às vezes, uma amizade íntima ou uma inimizade, o que poderia fazer com que o fiscal tivesse uma decisão tendenciosa. Então, seria interessante colocar alguém um pouco mais distante, o gestor, para tomar a decisão. Também já vi essa... Veja que é tão interessante isso, que o que você tinha antes da separação de gestão e fiscalização, que o fiscal atestava a nota. Sim, O fiscal atesta. Não é fiscal que atesta a nota. sim, é o Em gestor. regra, quem atesta é O gestor. Tinha Que é um ato decisório. Isso. Né? Os efeitos da decisão estão sempre no gestor. Tinha um ministério que, mesmo o fiscal não sendo responsável por atestar, ele limitava tempo de anos que aquele fiscal, servidor, poderia ser fiscal daquele contrato, para evitar essa relação. Então, é uma maneira de você mitigar. Agora, veja, Rafa, você às vezes vai partir para uma situação que tua gestão de risco, ela é... O risco é baixo, ou você tem poucos servidores. Então, vai acontecer mesmo, às vezes isso acontece muito em órgãos muito pequenos, municípios, e o gestor é o fiscal do contrato. Já fui questionado quanto a isso e eu falei, olha, se não tem como... Veja, você pode não ter a segregação, mas não quer dizer que você não tenha controles. Então, você pode fazer atos de supervisão. O servidor ele é fiscal e é gestor, mas vai ter alguém supervisionando o ato dele. Ou você também pode trabalhar num cenário que é você estabelecer normativamente as atividades desse servidor, como fiscal e como gestor. Porque aí você padroniza as ações. Você tem um ato de supervisão. E você faz por amostragem se ele está executando a atividade. Depende muito do caso concreto, mas a regra é, volto a dizer, é que você tem a segregação do gestor do fiscal. Melhoria de controle. Eu colocaria aí também uma questão que eu acho interessante, é que o fiscal, ele deve ter algum conjunto de elementos que autorizam a sua escolha. Quem vai ser o fiscal? Quem pode ser o fiscal? É alguém que entende do objeto do contrato? E aí eu volto para aquela questão que a gente falava de segregação de função, porque tem muitos casos também que a gente vê que o fiscal do contrato é alguém, inclusive, que fez o TR, o demandante. Ele demandou e aí, como você que fez, agora você fiscaliza para saber se o negócio está sendo bem cumprido. O que há uma racionalidade nisso. Então, eu colocaria tudo isso numa pergunta. Quem é que tem as qualificações para ser um fiscal? Então, incluindo essa questão da segregação de função e quem esteve na fase preparatória e vai lá agora acompanhar a fiscalização contratual. Minha visão. A ausência de segregação de funções é quando você faz um ato e ele não é supervisionado.
Então, se você é designado servidor, equipe de planejamento, você vai trabalhar no ETP, vai trabalhar no mapa de risco. E aí, esse ETP, ele é aprovado pela autoridade competente. Aprovado pela autoridade competente. Você vai trabalhar na composição, na elaboração do termo de referência. E tem que ser aprovado pela autoridade competente. E depois você é designado comissão de apoio na licitação, ou de repente fiscal de contrato. Veja que o teu ato na equipe de planejamento, no ETP, mapa de risco, no TR, na comissão de licitação ou no recebimento provisório do objeto, tem sempre alguém depois de você Validando. validando seu ato. Então veja que você não consegue interferir diretamente, porque todos os atos não são todos praticados por você. Então eu particularmente entendo que não haveria problema nenhum o servidor ser fiscal de contrato e ter trabalhado no ETP, TR, na comissão de licitação para verificar se está certo, se não está. Veja, estavam falando no episódio anterior de pesquisa de preço. Imagina, vamos fazer serviço terceirizado. Eu sou o servidor que elabora a pesquisa de preço. Para quem vai sobrar para fazer a análise da proposta? É outro servidor ou eu? Sim. Eu. Então Sim. veja que eu faço uma análise e submeto ao pregoeiro. O pregoeiro pode discordar de mim ou concordar. E depois ainda tem a autoridade que vai homologar o certame. Então veja que o ato ele está sempre sendo revisado. Então, assim, Validado por outra pessoa que. Eu concordo com você. Eu acho. Também há quem diga que quem está numa fase não pode estar em outra. Mas eu concordo com você que a gente tem que ter uma certa cautela, até porque segregação de função, eu costumo dizer que vai ter lugar aí que não vai ter gente, não vai ter habitante no município do órgão, inclusive o órgão federal, que às vezes há carência, às vezes não, muitas vezes há carência de servidor no órgão federal, para poder segregar tanta função. veja. E de fato, porque há quem diga, né, que olha, quem teve na fase preparatória foi quem concebeu. Então, se aquela pessoa for fiscalizar ou gerir aquele contrato, dificilmente aquela pessoa apontaria o erro. E a lei 14.133, quando ela fala da segregação de função, ela diz que é um mecanismo de gestão de risco para evitar a fraude ou a ocultação do erro. Então há quem diga, mas eu concordo plenamente com você, que olha, é claro, se eu tenho gente para segregar, gente suficiente, qualificada, tal, que é o segundo ponto que eu acho que a gente pode ir para nossa conversa, tudo bem. Mas é complicado em algumas situações. E também tem isso, também do ponto de vista qualitativo, às vezes o melhor é isso. O melhor é dizer, ó, quem concebeu o objeto é a melhor pessoa para acompanhar a execução. Deixa eu só te falar um negócio aqui. Se a gente voltar para o artigo 5º lá, vai ter o princípio da eficiência. Sim. O artigo 11 vai ter, artigo 169, eficiência. Veja que você... E também tem o princípio da eficácia. Eu preciso ser eficiente e eficaz nas minhas contratações. Quem é o melhor servidor para ser o fiscal? O que conhece do objeto e da sua execução já tem a experiência, que vai contribuir para a melhoria da construção do ETP, do TR e do acompanhamento da execução do contrato. Então, esse aí é o primeiro ponto que eu faço essa ressalva. Veja que se você for analisar a parte de contratação de TI, você concebe uma solução. Quando você vai para o acompanhamento da execução do contrato de TI, você tem um fiscal técnico, fiscal administrativo e tem um fiscal requisitante, que vai analisar se aquela solução que você pensou está adequada. Mas a IN permite, se eu não estou enganado, que o fiscal requisitante seja o fiscal técnico. Entendi. Só que ele vai atuar com outras atribuições. Sim. Ele vai atuar como fiscal requisitante, verificar a validação da solução, e como fiscal técnico se a empresa cumpre com o contrato. Uma coisa distinta. Veja que fiscal administrativo e fiscal técnico é a mesma coisa. Eu posso designar a mesma pessoa. Só que uma hora ele vai atuar como fiscal técnico, fiscal administrativo, e você não vai ter o gestor. Então, isso aí, às vezes, depende muito do órgão, do controle. E importante, Rafa, como é que está normatizado internamente. Tem órgãos que botam a fiscalização centralizada. TI tem a fiscalização centralizada de TI.
Contratos de serviço terceirizado, normalmente, a parte administrativa, a fiscalização administrativa é centralizada e você distribui o fiscal técnico. Então, vai depender muito da estrutura do órgão, da gestão de risco dele, da disponibilidade de servidor. E detalhe, Rafa, custo-benefício do controle. Fiscalização é controle. Qual o custo que eu tenho de botar nesse controle? Eu tenho que avaliar para montar uma estrutura, para designar pessoas, para acompanhar a execução do contrato, estabelecer procedimentos. Então, isso aí é caso concreto. Eu concordo com você. Aproveitar que a gente está falando de gestão e fiscalização, vamos falar de um seminário. Esse é um evento robusto que nós vamos realizar em Cuiabá, evento confirmado, 17, 18 e 19 de junho deste ano, de 2024. Seminário sobre gestão e fiscalização de contrato em Cuiabá, gente. Ali no meio de junho, mais ou menos, 17, 18 e 19. Quem vai ministrar esse seminário seremos eu, o professor João Domingues, a professora Mara Florencio e o professor Igor Lourenço, nosso querido amigo Mister Garantia. Quem conhece melhor sobre tudo isso aí, gestão de risco e inclusive garantias contratuais, especialmente o seguro-garantia, que é a garantia mais utilizada. A gente vai discutir, gente, todos esses temas com profundidade, sempre nessa perspectiva prática, nesse seminário em Cuiabá. Como eu sempre digo aqui na descrição deste episódio, você pode encontrar os canais para falar com a nossa equipe, para pedir uma proposta para a sua equipe, assim como também você pode clicar no link que vai até a página do curso e aí ter mais informações sobre essa capacitação. A gente garante que é de excelência e que quem for fazer esse curso se transforma, porque é isso que nós sempre buscamos fazer. A gente fala aqui sobre todos esses pontos, João, e sobre tantos outros pontos que a gente tem na questão da fiscalização do contrato. E aí eu volto ainda na questão de quem deve ser fiscal, que é essa pessoa precisa entender do objeto a ser fiscalizado. Um serviço de engenharia, independentemente da complexidade dele, o engenheiro tem que ser o fiscal necessariamente, ou não? Ou a fiscalização não depende do conhecimento técnico do objeto contratado? Acho que depende do objeto e, além de depender do objeto, da atribuição. Tem um acordo TCU antigo que você pode ter um servidor fiscal administrativo da obra que não tenha formação em engenharia. Sim. Mas para o acompanhamento da execução da obra, eu teria que ter um fiscal que conhecesse ou fosse formado em engenharia. Veja que em TI você tem muitos servidores que atuam hoje na hora de TI por conhecimento, sem formação. Sem formação, verdade. Então, assim, vai depender muito do objeto. E ainda tem, né? Tem um ponto que às vezes, assim, o órgão não tem, o que é que ele vai fazer? Ele vai contratar uma empresa ou pessoa física. Ou uma pessoa física para ser um auxiliar. Isso. Você não contrata um fiscal. Artigo 117? Eu não lembro agora de cabeça. Eu acho que é o 117. Ele estava lá no artigo 67 e foi para o 117. 117. Eu olho já aqui. Mas é exatamente isso. Você não contrata o fiscal. Por quê? Porque os atos a serem praticados pela legislação como sendo do fiscal, ele não é praticado pela empresa ou pela pessoa contratada. Essa pessoa só dá subsídio técnico, assistência, né? Assistência técnica ao fiscal. Quem vai, ao final, redigir o relatório é o fiscal, servidor público. Com base nas informações. Nas informações que lhe foram prestadas. Ele pode até pegar aquele relatório do técnico e dizer, tomo como meu próprio relatório e dar encaminhamento para o gestor do contrato. Veja que a Lei 1433, ela regulamenta essa atuação da empresa privada ou da pessoa física sobre a responsabilidade dela nas informações prestadas para a administração quanto a essa parte de assistência e subsídio ao acompanhamento da execução do contrato. Ela é responsável pelas informações que ela passa, pela veracidade. Ela pode ser apenada, pode ser responsabilizada. Correto. Inclusive,
às vezes, ela pode ser apenada sem que haja a responsabilização do fiscal. Porque, às vezes, o fiscal tomou aquela posição induzido a erro por quem tinha o Positivo. conhecimento técnico. Perfeito, É claro perfeito. que aí isso vai ser caso a caso. O artigo 117, sim, ele diz a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, preferencialmente que seja um Isso. servidor ocupante de cargo efetivo, que tenha qualificação, inclusive na área de contratação, não é só E não- qualificação com objeto, e o inclusive impedimento ter até terceiro grau também, é o inciso terceiro. impedimento até o terceiro grau, enfim. Ou pelos respectivos substitutos. Permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes ou defeitos observados. Tem um parágrafo para baixo que traz essa regulamentação da conduta, né? A responsabilização, a eventual responsabilização daquele sujeito que foi contratado para subsidiar e acaba ali dando informação falsa que vai gerar algum problema. Agora, João, tá na fiscalização o recebimento. Como é que a gente teve de A, tratamento do recebimento a lei, para mim, na Lei Rafa, 14.133? a lei, para mim, ela trouxe uma melhoria. Porque a lei antiga, né? Ela, como diz o nosso amigo Nilo Cruz Neto, a bolha Sim. antiga, Sim, a bolha antiga estabelecia recebimento provisório definitivo e dava lá para serviços, obras de engenharia, ele dava prazos. certo. Para bens e equipamentos, ele não dava prazo nenhum. Assim, como é que fica isso? Entendi. E aí agora na lei nova, 1433, ele exclui o prazo. Tudo. Diz que o recebimento provisório definitivo vai ser estabelecido no edital ou em regulamento. Ou seja, conforme a característica do objeto, conforme a forma de execução, eu vou estabelecer um prazo para o recebimento provisório e um prazo para recebimento definitivo. Lembrando, Rafa, que o pagamento, em regra, é contado a partir do momento que a administração confere que a empresa cumpriu com a obrigação. Parcial ou total, porque até a lei prevê você pagar a parte em controvérsia. Então, em regra, isso conta a partir do recebimento definitivo. Tem um acordo TCU antigo para o Departamento da Polícia Federal para que ele estabelecesse nos editais dele, e isso foi cumprido à época, prazos para recebimento provisório definitivo e não só o prazo para pagamento. Porque botava tantos dias do recebimento definitivo, mas qual o prazo que eu tenho para provisório? Sim. Qual o prazo que eu tenho para definitivo? Aí Correto. fica a partir de quando? Ou seja, isso tem que ser sistematizado no edital e colocando lá a cadeia desses acontecimentos Isso. com os devidos prazos para o recebimento provisório, para o recebimento definitivo. E aí depois entra Pagamento. pagamento. Correto. Esse é um ponto que tem de ser sempre observado. E aí, lembrando que nesse caso é o fiscal quem vai fazer, mas a decisão final, o recebimento provisório, em regra, sempre do fiscal. é ele quem faz. E definitivo é do gestor. É do gestor, e tanto um como o outro vão ser subsidiados com informação, caso exista um terceiro contratado Isso. que vai prestar essa informação. Perfeito. Ok, falamos do direito. Agora, como é que fiscaliza? Como é o dia a dia? Rafa, vamos ser sinceros, vamos direto ao ponto, tem né? um ponto que a gente falou aqui, gente, quando eu quero dizer que falamos do direito, é sobre todo esse desenho jurídico, quem pode ser fiscal, quem não pode, segregação de funções, o recebimento, e existe também a questão de que o fiscal está na própria 14.133, ele pode pedir apoio, ele diretamente, ao assessoramento jurídico, ele pode estar com alguma dúvida lá, e como é que ele vai endereçar aquele problema, vou perguntar ao jurídico. Então, tudo isso aí é o jurídico que eu falo. Agora, existe uma questão, que foi o que nós discutimos até no episódio de pesquisa de preço, que é, mas como é que eu trabalho? Eu vou fazer eu vou fazer análise por amostragem, eu tenho que verificar cada uma das coisas, por exemplo, que eu estou recebendo um a um. Como é que é isso, João? Então, vamos lá. Vamos partir do seguinte princípio. Na fase de planejamento, eu tenho que elaborar um ETP e um mapa de risco.
Gestão de risco. Correto. Gestão de risco envolve fase de planejamento, seleção de fornecedor e execução contratual. Ou seja, acho que você já deu uma dica aí, né? É, Primeira coisa, para você fiscalizar bem, você tem que estar amparado pelo planejamento. Como Isso. foi que foi planejado? Você tem que pegar aquilo, ler, ETP. E é por isso, meu amigo, que a Lei 1433 ela incorporou algo que eu vou falar aqui, que alguns, de repente, entraram agora na administração, não vai lembrar, ou não conhece, que é o decreto 5450, Sim. que regulamentava 2005. o pregão eletrônico de 2005. Depois foi substituído pelo decreto 10024 Certo. de 2019, que trata do pregão eletrônico. Sim. Tanto um quanto o outro trazia como obrigação primária, no termo de referência, a descrição da forma de acompanhamento da execução do contrato. Você olhava os termos de referência aí, a maioria não tinha isso. E não dá nem para trabalhar com minuta padronizada, porque isso vai depender de objeto a objeto. Correto. Então não dá. Você tem um campo lá para ele. Tem uma nota explicativa, escreve aqui. A Lei 1433, ela traz isso para o termo de referência, artigo 6º, inciso 23, a linha E ou F, para o artigo 25, que vai tratar de cláusulas editais para acompanhamento da execução do contrato. Sim. E para o artigo 92, inciso 18. Para todos esses artigos... O artigo 92, 18 é o contrato, gente. Contrato. Cláusulas essenciais do contrato. O conteúdo contratual. A forma de acompanhamento da execução do contrato. Ou seja, na fase de planejamento, eu já tenho que definir como será feito. Como é feito a acompanhamento da execução do contrato. E, basicamente, isso é feito com a gestão de risco e com a experiência do servidor que está acompanhando a execução do contrato, sempre levando para o lado do custo-benefício do controle, que está lá no artigo 169, ou está no caput ou está no parágrafo 1º. Ou seja, tem uma... Eu lembro, vou dar um exemplo aqui a você, de quando saiu a decisão da ADC 16, que resultou na nova redação da súmula do TST sobre responsabilidade 331. subsidiada, a súmula 331, o que... Eu peguei um processo que era um contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, com a tal da demo. E o questionamento que me veio era se a fiscalização das obrigações trabalhistas, porque esse era o termo da ADC 16, a administração pública poderia ser subsidiariamente responsável desde que não cumprisse sua missão de fiscalizar o contrato. E a questão que me foi levantada, né, como procurador, era: olha, nós aqui podemos fazer uma fiscalização por amostragem? Ou eu preciso olhar um a um, porque olha o tamanho desse contrato. Porque, veja, nós conversamos agora, e aí é muito interessante, que eu lembro quando saiu essa ADC, que aí o pessoal do contrato falou assim, eu lembro de um servidor dizer: Dr. Rafael, então quer dizer que nós viramos agora RH. Nós viramos setor de pessoal. Porque eu não fiscalizo o objeto contratual, eu fiscalizo ainda tudo aquilo que diz respeito ao pessoal empenhado no contrato. Por isso que eu digo, cara, o contrato hoje é um negócio extremamente complexo. E a fiscalização requer uma capacitação, uma qualificação alta. Porque eu vou pegar o exemplo do hospital do estado que tem médicos contratados por uma empresa. Penso que eu preciso de alguém ali, né? Por isso que a lei fala até que pode ter mais de um fiscal, porque às vezes você vai ter competências diversas para poder fiscalizar aquele contrato. Prestado em mais de uma localidade, né? Exato. Então aí você tem assim, você tem alguém que vai avaliar a prestação do serviço médico, do serviço de saúde, e você tem alguém que vai acompanhar ali ainda questões relativas à sustentabilidade, né? Questões relativas ao direito do trabalho, se o contrato envolver ali um sistema, inclusive, que a empresa vai ter que dar para prontuário, pra, LGPD, veja como você vai recheando a execução desse contrato, o acompanhamento, a fiscalização desse contrato de questões extremamente complexas. Eu vou tentar dar uma simplificada, né? Mas o que acontece? O grande detalhe é que
A fiscalização de contrato, ela tem que seguir uma metodologia institucional. Por isso, tem que estar prevista internamente, organicamente, como isso acontece. Entendi. As linhas gerais Isso. que você E está vai estar lá no sugerindo. termo de referência. Inclusive, seria bom ter um normativo, Interno. linhas gerais. Agora, e até como você disse, porque isso vai ser de caso a caso, a depender do contrato, eu vou ter um mecanismo de fiscalização, a depender de outro contrato, vou ter outro mecanismo de fiscalização. Vou usar outras técnicas de fiscalização. Isso. E aí você vai definir, a partir da metodologia, como é que eu quero e vou estabelecer os procedimentos para conseguir aquelas informações. Certo. O TCU, na portaria dele 444, ele estabelece o percentual mínimo de 10% pela quantidade de contrato. Ô, João, mas imagina um contrato com 300 empregados, 10%, eu ia ver 30 empregados todo mês. Veja que aí tudo vai depender. Verdade. Depois teve a regulamentação do TCU. Essa questão foi logo depois que saiu. O TCU teve a 297, né, anterior a 444. E aí, veja, o que acontece? 297 é de quando, João? Não vou lembrar. Acho que é 2013. Porque acho que é perto do acórdão, aquele a 1214. É perto do acórdão 1214 de 2013. 1214 de 2013, É perto dela ali. A decisão do TCU não é de 2013, não. A decisão do TCU é do STF, perdão. Não, a DC 16 é de 2011. 2000 não, estou falando do TCU, o DSF é 2011. Mas veja, o que acontece? Eu tenho que olhar para o contrato e falar assim, para o meu histórico, o que é mais significativo olhar? Se você pega um posto de vigilante, 50% a 55% do valor do posto, ele é composto remuneração do empregado, vale alimentação e vale transporte. 7% é FGTS e INSS. O que eu costumo ver na prática? Todo mundo quer fazer a amostragem igual para tudo. Veja que o impacto é diferente. Eu poderia fazer uma amostragem igual, mas com periodicidade diferente. Eu poderia adotar uma periodicidade do FGTS e INSS, às vezes trimestral, quadrimestral, e de repente fazer, em vez de 10%, fazer 30%, 40%, ou até fazer censo. Porque o impacto é menor. E o contrato lá, o acompanhamento, remuneração, alimentação e transporte, eu tenho uma ênfase mais acurada. E veja, Rafa, que eu falo que a fiscalização ela é sanfona. Né? Ela vai e volta. Se a empresa começa a dar sinais de fraqueza, eu tenho que fazer o quê? Apertar a sanfona. Eu tenho que sair daquela metodologia de amostragem de 10%, de repente aumentar a amostragem, de repente fazer censo. Para quê? Para evitar que a empresa deixe de pagar uma verba e que me traga essa responsabilidade subsidiária. Veja que mesmo com a DC 16, o recurso extraordinário 729, alguma coisa lá do STF, e agora está no tema de grande relevância, 1118. O que está querendo ser julgado? Porque o grande lema é quem tem que demonstrar que acompanha a execução do contrato. E aí o TST já decidiu. Olha, beleza, isso vai ser decidido quem vai ter que demonstrar. Em regra, acho que vai ter a inversão do ônus da prova, vai cair para a administração, por causa dela. Mas qual foi a metodologia que você utilizou? Quais foram os procedimentos que você utilizou? Para ver se eles são o quê? Eficazes. Se eles são o quê? Eficientes. Para resguardar o quê? O cumprimento da obrigação. Então, veja, hoje, o grande lance na fiscalização de serviço terceirizado é você ter uma manualização, metodologia, procedimento e um processo de acompanhamento de execução de contrato, Muito legal. onde você registra tudo e as decisões que você tomou. Pagamento direto ao empregado, apenação à empresa, diligência junto à empresa, verificação da qualificação econômico-financeira, diligência junto aos outros contratos que ela tem. A gente volta, então, para primeiro tudo que você falou e volta lá para a governança do contrato, que deve ser definida lá na fase preparatória. E, Rafa, eu falo um negócio seguinte, se alguém hoje fiscaliza contrato e tem sofrimento na fiscalização do contrato, tem muito trabalho, não consegue fazer mais nada, pode estar usando procedimentos e metodologias arcaicas. Arcaicas. Veja que imagina só, se eu tenho 100 empregados,
eu posso consultar 10 para verificar, pego o questionário, aplico para mais 30, para 40. Aplico o questionário, recolho, apoio administrativo pode ser contratado para este fim, fazer o quê? Tabular a minha informação. Sim. Então, eu não preciso me cansar, eu tenho que ter procedimentos, metodologia e Técnica. procedimento. Técnica. Técnica. E isso lá no nosso curso a gente vai É, mostrar. eu- Quem for lá vai ver. Todas as vezes que eu escuto o João falar, gente, sobre fiscalização de contrato, eu aprendo muito, porque realmente você manja muito bem disso, dessa questão que às vezes não é tanto nem jurídica, é questão de como é acompanhar, porque existem técnicas para você fazer isso. Ô, Rafa, imagina só, você é fiscal de contrato. Aí chega a empresa e fala assim: ô gestor, você é o gestor do contrato, eu sou fiscal. Seguinte, não me paga esse mês, não. Faz o pagamento direto dos empregados na conta dele. Está aqui a relação com os valores, salário, transporte, alimentação. E aí? Eu vou pagar e não vou fazer nada? Sim. Eu não vou fazer uma diligência, procurar saber o que Sim, aconteceu? correto. Ela pagou, está começando a pagar atrasado, eu não vou fazer a diligência? Então veja que não é meramente formal o acompanhamento. Eu tenho que sentir o contrato. E aquela dica? Porque você fala, né, que tipo, se ele chega e diz, me paga, aí você fala, eu pagando, eu resguardo o direito Dele. trabalhista e com isso, pronto. Pelo menos do ponto de vista do trabalho, eu estou resolvido, estou acompanhando o contrato. Mas não é assim. Não é isso. E mais do que isso, né? Tem uma coisa muito interessante. Quando deixa de cumprir alguma obrigação do empregado, o empregado já levanta a mão. E é por isso que é importante, e isso está na portaria do TCU, estava em 297, na 297, está na 444, e isso está hoje na lei, eu fazer uma reunião inicial, né? Gestor, fiscal, preposto e os empregados, explicando a forma de acompanhamento da execução do contrato, explicando os direitos do empregado. Fala, olha, explicando a ele como é que ele consulta. Hoje, Rafa, eu defendo uma fiscalização educativa. Eu ensinar ao empregado a consultar o FGTS e ao INSS. Porque o salário, se não pingar na conta dele, ele vai chegar. O John, e tem outra coisa. E aí, como você disse, usar o método, às vezes, o que você está usando, às vezes pode ser arcaico. A consulta ao usuário. Se é a área meio, né, para a área meio propriamente dita, aquele serviço, você pode consultar os servidores da casa. Mas não, o terceirizado, o contratado presta serviço ao cidadão, diretamente ao Isso. cidadão. Você tem que criar mecanismos, um aplicativo, para que o cidadão vá lá, use, avalie como é que está aquele serviço. E todos esses mecanismos são fundamentais, como você está dizendo aí, para fazer a informação chegar para o fiscal, para que ele dê o endereçamento correto. Veja, fiscalização técnica, né? Eu costumo falar muito isso. Eu sou fiscal técnico no serviço de limpeza. Onde eu vou querer atuar? Sim. É mais nos banheiros. Como é que eu posso pegar essa informação? QR Code. O TJDF usa isso. O Ministério da Justiça usa isso. Você está lá, para onde você vai com o seu celular. Então tem um aplicativo, ele vai acessar com a câmera, Avalie o serviço. vai avaliar aqui. o serviço. Nos conte como está a limpeza desse banheiro. E aí você vai começar a centralizar a tua fiscalização técnica nesses banheiros com maiores reclamações. Você gosta de tomar um café igual a mim. Sim, adoro. Você tem um contrato de cooperagem. Sim. E a garrafa de café fica no corredor. Sim. O pessoal se encontra no corredor para tomar um café e bater um papo. O que está em cima da garrafa do café? O QR Code. Legal. E aí você faz a avaliação ali, se o café está frio. Se o café está bom, se o café está ruim. Se o café está queimado, se está frio, se está doce, se cumpriu o horário. Porque você pode partir para indicadores quantitativos e qualitativos. Sim, verdade. E aí você veja que eu estou de fiscal só olhando o resultado da minha pesquisa. O aplicativo possivelmente já vai dar tudo aquilo ali tabulado. Tabulado. E aí eu só posso faço o acompanhamento visual. Perfeito. Da execução do contrato. Perfeito. Acabou, pô. Perfeito. A gente não precisa sofrer. É. E aí você tem o que é o mais importante no acompanhamento da execução do contrato. O resguardo que a empresa esteja cumprindo, não obrigatoriamente, pode ser que de repente não, mas você tem grande certeza que ela está cumprindo com a obrigação, tanto trabalhista, previdenciária, quando você está fazendo aquela parte da fiscalização administrativa, ou na fiscalização técnica por meio de avaliação desses QR Codes. Realmente
Vem pro curso. A gente aprende muito. Sim, vamos pro curso lá em Cuiabá, os dias 17, 18 e 19 de junho. É isso. O link está aqui embaixo, o contato para você conversar com nossa equipe, pedir a proposta para o seu órgão, para a sua empresa, para estar conosco nesse curso sobre gestão e fiscalização de contrato, que vai ser em Cuiabá, nos dias 17, 18 e 19 de junho, que será ministrado por mim, não é um curso, é um seminário, inclusive, por mim, pelo professor João Domingues, essa fera, pela professora Márcia Florencio, Mara Florencio, perdão, outra fera, e o professor Igor Lourenço, também o nosso Mister Garantia. É isso. Eu acho que já está na hora, né? Tá na hora. Sextou, vamos encerrar. né? Sextou. Vamos sextar, né? Porque... Sextou. Você quer deixar sua consideração Rapaz, final? eu só tenho a agradecer e falar assim, para quem é designado gestor e fiscal de contrato. A primeira coisa que você tem que pedir para o seu órgão é uma qualificação. Verdade. Você tem que ser qualificado. É. E a segunda coisa que você tem Aquilo que nós conversamos aqui ao longo do episódio, e quando eu até fiz referência àquele momento que eu disse, olha, vai entrar LGPD, vai entrar sustentabilidade, vai entrar direito trabalhista, assim, veja o tanto de elementos que você tem aí para você lidar, o que torna essa fiscalização e essa gestão do contrato extremamente complexa, razão pela qual, sem qualificação, você não segue adiante. Até porque um dos últimos itens do ETP é justamente isso. Você precisa qualificar a equipe para a execução do contrato. Muito bem lembrado. E a segunda coisa, cobrar manualização da gestão e fiscalização de contrato. Sim. Metodologia, procedimento. Até porque, Rafinha, servidor que acompanha a execução do contrato a partir de metodologia, procedimentos definidos pela administração, ele cumpre o que está escrito, ele não pode ser apenado. Porque ele está seguindo o quê? O que foi estabelecido para ele. Lógico, a não ser que ele veja que algo está totalmente equivocado. Aí Sim. Ele pode pedir para corrigir. Mas fora isso, ele não poderia ser apenado. E por fim, venha para o nosso curso. Escuta o Reverbério. É isso, meu irmão. Segue a gente no Portal LC. Segue a gente no Instagram, Portal _LEC. Eu, Rafael Sérgio de Oliveira, e o professor João Domingues. Prof. João Domingues. Também não deixe de nos seguir nas demais plataformas, como o Facebook e o LinkedIn. Está nos ouvindo no Spotify? Você pode também nos assistir no Spotify, porque agora nós estamos no Spotify com áudio e vídeo. Avalie a gente, fala pra gente aí como tá o nosso podcast. Isso ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso trabalho, assim como também faz com que o conhecimento reverbere. A plataforma gosta da avaliação. E se está no YouTube, deixa a tua curtida, se inscreve no canal, faz teu comentário, deixa aqui pra gente quais são os problemas de fiscalização que você enfrenta no seu órgão. Você, como empresário, como empregado de uma empresa, qual o problema que você enfrenta com o fiscal? Traz pra gente, que isso a gente coloca nos nossos cursos e até em episódios futuros. Deixa teu comentário que vai nos ajudar bastante. No mais, só agradecer. Muito obrigado por essa audiência qualificada que você nos dá. E um forte abraço e até o próximo episódio.